começarmos, eu quero a Deus louvar pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, pela iniciativa que vocês tomaram, que foi a mais assertiva que vocês tiveram, de poder aprender mais da palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. O desejo do meu coração é que nessa jornada que vamos iniciar, todos nós vamos até o fim, se Deus quiser. Amém? Quero aqui aproveitar esse momento e dizer o seguinte: no desenvolver desse curso, você vai aprender muitas coisas, mas você coloque em sua mente, em seu coração, que todo aprendizado que será absorvido durante toda essa jornada do bacharel não tem como base e propósito você saber mais do que outros, porque muitas pessoas, quando começa a ter um conhecimento da palavra de Deus, ela já se torna uma pessoa crítica e se achando algum já superior a outros. Esse não é o propósito de estudarmos a palavra de Deus. O propósito de estudarmos a palavra de Deus não é sermos melhor do que outros, mas o propósito de estudarmos a palavra de Deus é sermos melhor para os outros e servir a obra de Deus com excelência, com amor e com dedicação. Eu sei que quando alguns passam a conhecer alguns textos da Bíblia, começa a enxergar a Bíblia da maneira correta, ele vai começar a enxergar muitos erros no púlpito sendo pregado. E tais erros não podem ser impedimento para podermos servir a Deus, para podermos estar na presença de Deus. Por que estou falando isso? Porque eu estudo teologia há um bom tempo e leciono há um bom tempo, e eu conheço muitas pessoas que depois que começaram a dominar o conhecimento, se tornaram pessoas insuportáveis de conviver, pessoas arrogantes e prepotentes, que muitos deles estão veredando pelo caminho errado. O propósito de você estar aqui é crescer, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, essa disciplina, de forma inicial, a gente vai aprender sobre o método para estudo da Bíblia, né? Nós vamos estar estudando sobre o método para o estudo da Bíblia, que é uma maneira ordenada ou uma maneira organizada para podermos entender mais da palavra de Deus. Porque existe uma importância para podermos aprender de forma metódica as Escrituras Sagradas. De forma inicial, você vai observar quem estuda na escola pública ou em qualquer escola, enfim, você vai ver que lá existem algumas organizações de matéria. Por exemplo, você vai estudar ciência, depois você estuda biologia, matemática e por aí vai, entre outras matérias. Então você vê que lá existe uma forma sistemática de se estudar. Para quê? Para facilitar a compreensão da mente dos alunos. Assim não é diferente no estudo da Bíblia Sagrada. Temos que ter também esse método para desenvolvimento, para compreensão e aproveitamento do nosso estudo na Bíblia Sagrada. Agora, algumas pessoas acham e pensam que usar métodos para aprender a Bíblia é engessar o Espírito Santo. Não sei se você já encontrou com algumas pessoas assim, e ela diz: para que usar tais métodos? Porque toda vez que você usar um método, um esboço, uma maneira, seja qual o método que for, para estudar a Bíblia ou pregar, automaticamente ele diz: não, isso é engessar o Espírito Santo. Mas, se você já encontrou alguém com tal pensamento, a pergunta primária é essa: se resolvemos estudar
de forma sistemática por meio de método. Isso de fato vai engessar o Espírito Santo e vai anular o Espírito Santo de nos usar? Primeira pergunta que temos que fazer. Dentro dessa pergunta eu quero ouvir aqui também o pastor Gessé, pastor Elber, que vai estar nos auxiliando durante essa aula e durante as aulas. O pastor Elber, nosso pastor vice-presidente, vai estar nos auxiliando durante essas aulas, e o pastor Gessé é o quarto vice-presidente, que vai estar nos auxiliando. Então essa pergunta já quero aqui passar para o pastor Gessé, e consequentemente a dinâmica nossa aqui não precisa estar passando um para o outro, vai no sentido de vocês. Assim que um falar, que estiver concluindo, o outro pode dar uma pincelada em cima do assunto para termos um maior aproveitamento do estudo. Referente a essa pergunta, o que é que você me diz nesse estudo? Chega a engessar, a anular a ação do Espírito Santo, querer colocar o Espírito Santo na caixa, referente a essa questão de termos que estudar a Bíblia de forma sistemática e metódica? A paz do Senhor a todos. Em relação à pergunta que foi feita, se o método ele anula ou não a revelação de Deus. Primeiro nós temos que entender que um método ele é só uma forma sistematizada, organizada, para a gente estudar a palavra do Senhor. Eu tenho que entender que quando eu vou estudar a palavra de Deus, eu tenho que ter uma forma correta para mim estudar essa palavra do Senhor. Eu peco muitas das vezes quando eu chego em um determinado texto bíblico, eu encontro uma ideia-chave dentro do texto bíblico e eu tento criar uma doutrina quando eu não olho o que a Bíblia toda diz sobre aquele assunto. Então, se eu quero aprender o que a Bíblia diz sobre a fé, eu não vou simplesmente chegar em um único livro, vou pegar um conceito de fé e aquilo vai se tornar uma doutrina para mim. Pelo contrário, eu tenho que entender o que toda a Bíblia vai dizer sobre a fé. E para mim entender o que a Bíblia diz sobre a fé, nós precisamos saber o que todo o complexo vai dizer sobre aquele assunto. Eu tenho que entender que homens criaram uma forma ordenada para mim aprender a falar sobre fé. Por isso que o método, ele não anula a forma como o Espírito Santo vai falar, ele não engessa o Espírito Santo, ele não atrapalha o Espírito Santo, pelo contrário, o método ele vai me dar a luz para que eu possa entender o que Cristo está falando. Nós temos uma concepção de que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá conhecimento. E a Bíblia, ela trabalha com uma visão diferente. Ela vai falar, está lá no livro de João, que o Espírito Santo, ele faz nos lembrar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós sabemos. Então é impossível o Espírito Santo ele te usar de acordo em algum assunto se você não tem conhecimento desse assunto. Ele não vai implantar conhecimento na sua mente se você previamente não conhecer. Então, primeiro, quando eu uso dos métodos, eu conheço a palavra do Senhor, eu estou me tornando mais apto para ser usado pelo Espírito Santo. Então, é totalmente o oposto. O Espírito Santo, o método, ele não anula a ação do Espírito Santo, mas o método, acredito eu, que ele pode potencializar a ação do Espírito Santo através da pregação da palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Temos aqui o que é o método para o estudo da Bíblia, iniciando na apostila. Quero agradecer aqui o pastor Daniel, que nos deu a coragem, também uma motivação, um incentivo para estar aqui ao lado deles, né? Pastor Daniel, conhecimento aqui de todos, não é segredo, é um homem que tem uma sabedoria, né, na palavra do Senhor, e a gente ouve ele, eu até comentei com ele esses dias e falei, pastor Daniel,
o Espírito Santo ele não tem muito esforço para convencer as pessoas quando o Senhor prega, porque a mensagem do Senhor, quando o Senhor ministra, quando o Senhor está ali pregando a palavra, ela é de fácil compreensão, e até a gente que às vezes está muito tempo servindo ao Senhor, a gente pensa assim, rapaz, será que tem gente que converter de novo, aceitar Jesus de novo? Então, o pastor Daniel tem sido um instrumento na mão do Senhor, e um dos métodos para que nós possamos aqui iniciar aqui, também falar do Gessé, né? Gessé também é o nosso professor. Eu que me sinto aluno mesmo diante desses dois mestres. Falar sobre a importância do método. O próprio Jesus, ele utilizava-se de métodos para que pudesse alcançar cada um daqueles que ali ele estava ministrando. E um dos métodos que Jesus usava, muito conhecido, era o quê? Parábolas. Parábolas eram uma forma de Jesus alcançar o pecador, de alcançar uma cultura, uma sociedade. E hoje, dependendo do público que você vai falar, você precisa entender de métodos, qual método utilizar, qual a forma de se chegar até aquela pessoa, como foi bem dito aqui pelo pastor Daniel, que nós, talvez pelo grande conhecimento na palavra do Senhor, talvez queremos usar mensagens, vocábulos, métodos, vamos dizer assim, para alcançar o objetivo, que os principais propósitos aqui, os métodos dentro do estudo, é para você alcançar o objetivo, né? Entender de métodos. Existem várias formas de esboço, né? Textual, né? Então, são métodos. Qual que é o texto o esboço que eu vou usar? O expositivo. Qual que é hoje eu vou usar o textual. São métodos que a gente precisa buscar da parte de Deus, a estratégia, o método, para que possa ser alcançado o maior número de pessoas. Se esse conhecimento seja aplicado de forma correta, ou seja, você, por mais que você conheça, tá, temos aqui o Dr. Jean, levanta a mão aí. Dr. Jean formou para medicina. Por mais que ele conheça, que ele tenha todo um conhecimento nessa área, ele não pode aplicar determinadas ações sem antes fazer o que? Um exame. Ele não pode simplesmente dar um laudo ali, uma receita para uma pessoa, de fato ele está conversando, a pessoa expõe, ela vai pedir o quê? Vai pedir um exame. O exame é um método de identificar, não é isso? E qual que é o exame que nós fazemos aqui nas Escrituras? Para nós identificarmos muitas coisas que acontecem na igreja e no nosso meio. Para assim nós realmente aplicarmos o método correto. Quem tem uma Bíblia aí, faz assim. Alguém já questionou a Bíblia por ter capítulo e versículo e epígrafe? Você já viu alguém questionando? Nossa, essa Bíblia não deveria ter capítulo, não deveria ter versículos, não deveria ter epígrafes no texto. Você já viu alguém questionando acerca disso alguma vez? Mas as primeiras Bíblias não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha epígrafes. As primeiras Bíblias não tinham um agrupamento de 66 livros, né? Então observe que as pessoas, elas não conhecem, mas todas as vezes que elas resolvem opinar, não fazer exposição daquilo que é real, elas não têm a mínima ideia do que está falando, porque se elas tivessem ideia do que estão falando, referente a dizer, não, se você usar alguns métodos ou meios, isso vai anular a revelação do Espírito e a ação do Espírito Santo, elas primeiro deveriam já questionar a formação da Bíblia. Primeira coisa que elas deveriam fazer era isso, questionar a formação da Bíblia. Se elas não questionam, simplesmente está mais ligado à preguiça mesmo de estudar. Eu falo logo, direto, não tem arrudeio, a preguiça mesmo de estudar, o comodismo mesmo de estudar, do que simplesmente dizer, isso aqui vai anular. Não, porque alguns acham que só abrir a Bíblia, orou,
a revelação veio e aconteceu. Mas nós não devemos pensar dessa maneira. E até como o pastor El pontuou aqui, até na arte da exposição da mensagem, são métodos, né? Eu acho interessante que alguns que questionam, que eu já tive vários questionamentos de pessoas que falam contra a teologia, você vai encontrar algumas pessoas falando até contra a própria teologia, diz que quem estuda teologia esfria, quem estuda teologia deixa de ter o fervor do Espírito, porque a letra, entre aspas, mata, né? Mas o que mata, na verdade, é a preguiça dele de ler, que está matando ele espiritualmente. E a ignorância, isso é que mata, e o pecado. Isso é que a Bíblia diz que mata. Mas você vai ver as pessoas usando tais argumentos para poder se utilizar do seu comodismo. Então, de forma inicial, nós queremos já deixar claro para vocês que a base da teologia não tem nela a essência ou o objetivo de anular a ação do Espírito Santo. Mas, como pontuou hoje na verdade, o Espírito Santo utilizará desses meios para poder nos revelar a sua palavra. Qual é o objetivo do Espírito Santo? Iluminar a sua mente, porque ela é obscurecida por causa do pecado. Se a sua mente está obscurecida por causa do pecado, então a base do Espírito Santo é iluminar ela para poder compreender as Escrituras Sagradas, que é a luz da nossa vida. Então não anula estudarmos teologia, usarmos métodos para o estudo. Por exemplo, alguns usam métodos para estudar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Existem alguns métodos, né? Eu já quero de forma pontual aqui dizer para alguns que métodos eles podem ser usados, mas nem todos os métodos serão válidos na vida de todos. Porque, por exemplo, se você pegar alguém que não tem um conhecimento vasto nas Escrituras, e você diz, não, comece a ler a Bíblia de Gênesis e vá até Apocalipse. Não é mais basicamente a maioria dos conselhos que a gente recebe? Basicamente. Agora imagina você pegar alguém que não tem tanto conhecimento da Bíblia para ler de Gênesis e Apocalipse. Primeiro, qual é a eficácia? Porque se você pegar, ler capítulo 1 do Gênesis, quando terminar o livro do Gênesis, será que você vai lembrar-se do que aconteceu no capítulo 8, por exemplo? Então esse método ele tem eficácia na vida de alguns, de outros não. Primeiro ele tem que ter um vasto conhecimento e tem que ser uma pessoa que tem uma disposição gigantesca para poder estudar a Bíblia e poder ler a Bíblia. Estudar é o que alguns chamam de examinar. É um texto ou um assunto. E lê-la é quando você resolve lê-la de forma devocional ou de forma sequencial, fica na questão opcional de cada um. Porém, para alguns eu não aconselho. Imagina, você pegar um novo convertido e diz, não, vamos incentivar esse novo convertido a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando ele chegar lá pelos 5 primeiros livros da lei, que é conhecido como Pentateuco, aí ele começa a ver lá Deus dizendo assim, ó, esse camarada aí que colheu galhos aí no sábado, pode matá-lo. O filho que desobedeceu o pai, mata também. Como é que vai ficar a mente dele? Né? Pega o cordeiro, sacrifica aí. Então tem muitas coisas lá que vai dar um nó na mente mesmo. Né? Um espírito que foi diante de Deus e disse, eu posso falar mentira na boca dos profetas? E Deus diz, vai e fala. Saul que consultou uma vidente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que mandou tirar todos os que tinham defeitos de Jerusalém. Disse, ó, tiver aleijado, cego, qualquer defeito, coloca tudo para fora aí. Davi. Imagina, tem algumas coisas que eles vão chocar. Então é melhor, dependendo de cada pessoa, eles têm que
ler ou buscar aprender a ler de forma a Bíblia, se eles quiserem, ler sequencial, na verdade, lendo, começando pelos evangelhos, né? Mas, eu particularmente, eu primo mais pela ideia de você pegar um capítulo da Bíblia, se você quiser lê-la em sequência, pegar um capítulo dela e só sair daquele capítulo quando você entendê-lo. Quando você entendê-lo, aí você diz, não, agora eu posso pular para outro. Porque eu posso lhe dizer com toda certeza, é melhor você ter só uma pregação verdadeira do que ter 100 mentirosas. Eu falando sobre método aqui, de como você estudar, de como você aprender, por onde iniciar, é métodos. Às vezes um método que vai desenvolver, que vai gerar o maior benefício no aspecto de crescimento. Veja bem que eu falando e eu me lembrando aqui. Qual que é o melhor método para uma pessoa que está tendo o primeiro contato com a palavra de Deus? É ele ler ou é ele ouvir? Os irmãos acham? Vocês estão aqui para aprender. E como vocês estão aprendendo aqui hoje? O primeiro método se aplica em ouvir. Porque principalmente a palavra de Deus. Se você não ouve o seu pastor, se você não consegue ouvir a palavra de Deus, é em vão o seu estudo. Porque a fé vem pelo ouvir. Primeiro você tem que crer nessa palavra para essa fé te mover a estudar, a gerar uma sede no seu coração e um desejo por esta escritura. E se você lê-la com fome, você vai saciar a sua fome. Mas se você não tiver fome, não vai adiantar. Quando você vai comer alguma coisa sem fome, você come direito? Você nem mal come. Então, se vocês querem aprender, venham com fome. É um método, a fome. Isso é interessante. Por quê? Eu mandei uma mensagem para o Dr. Jean e eu disse o seguinte, ó, eu estou com suspeita, olha eu dando uma médica, eu estou com suspeita de estar com infecção urinária. Aí ele pegou e disse o seguinte, você tem que fazer os exames para poder saber de fato se for, lá vai ter um meio de poder tratar. Ele especificou quais são os meios. E eu fui hoje fazer os exames e estava, como eu sou desobediente, já estava tomando remédio para infecção, né? Porque a gente presume. Na Bíblia não existe presumir. A Bíblia ela foi escrita por quem? Por homens, sim ou não? Mas ela foi escrita de homens para quem? Para homens, sim ou não? E se ela foi escrita de homens para homens, dois propósitos pelo menos nós temos que entender. Se ela já está escrita, nós só temos que entendê-la. Concorda comigo? Porque se a Bíblia ela foi se a Bíblia ela foi Deus passando para o homem por meio do Espírito Santo, então só faz necessário queremos entender o que Deus passou para o homem. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que Deus passou para o escritor dela. E a partir que ele escreveu, nós só temos como propósito entender o que ele escreveu. O que ele escreveu? Qual foi o propósito? Qual é a finalidade? Essa é a questão. Mas nós julgamos muito em dizer, eu acho que esse texto está dizendo isso. Eu presumo que ele está falando isso. É de onde surgem as maiores heresias, eu acho e do eu penso. Não existe eu acho, eu penso. Se a Bíblia já tem voz própria, nós só precisamos ser o eco dela, simplesmente falando aquilo que ela fala. Então aí está presente o mau uso da Bíblia por causa disso. E é outro ponto que a gente vai estar tratando, é sobre o mau uso da Bíblia. Porque tem muita gente fazendo mau uso da Bíblia, simplesmente porque lê um texto e diz, eu acho que esse texto está falando isso. E quando acha bonitinho um texto, né, ele cria uma realidade em cima do texto, dá à igreja. Muitos que não leem a Bíblia, comem, levam para os seus filhos, leva para a sua família, leva para o seu vizinho, leva para o seu parente, leva para o gato, para o cachorro, para o papagaio, e no fim,
tem que vir alguém para desconstruir a mente do cachorro, do papagaio, do filho, da mulher, do vizinho. E esse que vai desconstruir, esse é o chato e esse é o herege, né? Então, nós temos que entender que nós não podemos fazer o mau uso da Bíblia, porque existe um perigo gigantesco. Não fazendo apologia, eu quero ouvir aqui o nosso companheiro, não fazendo apologia, mas Jesus tem mais dificuldade com quem faz mau uso da Bíblia do que quem não vive a Bíblia. Parece até uma heresia, né? Mas você, por exemplo, pega Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 3. Jesus disse para os fariseus o seguinte: eles sentam na cadeira de Moisés, né? Ou seja, querem fama e glória, façam o que eles dizem, só não façam o que eles fazem. O que eles falam é verdade. Se eles dizem não adultere, ele está falando a verdade, viva. Mas se eles adulteram, aí a consequência é deles. Então, e o que é pior? Alguém dizer o que a Bíblia não diz, a parte de que ele infere na mente das pessoas, está levando as pessoas para o inferno. Porque a pregação do diabo foi essa. Quando ele chega lá, ele usa a Bíblia, mas usa de forma errada. Teve que Jesus pregar para ele, para mostrar a forma correta. Então observe que Jesus tem mais problema com aqueles que distorcem a Bíblia pelo seu belo prazer, do que com aqueles que às vezes não vivem. Porém, todavia, entretanto, não estou fazendo aqui apologia a não viver a Bíblia. Eu estou apenas fazendo um paralelo para você entender a seriedade de transmitirmos o que a Bíblia ela não transmite. Nós estamos sacrificando e anulando a verdade de Deus. Então, isso é muito frequente nos púlpitos, né? Se levarmos uma caneta para a igreja e resolvermos anotar os erros que a gente encontra, muitos são. Qual é a visão de vocês referente a esse pensamento sobre essa questão dessa transmissão hoje, principalmente nos nossos meios, e a proliferação nos púlpitos e na rede social, né? Infelizmente, muitos pregam no púlpito aquilo que comeram no Google. Se você pode, abre na sua Bíblia 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que vai estar falando exatamente aí o que o pastor Daniel já veio pontuando. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vou esperar todos encontrarem, para você observar como está escrito aí na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. A palavra de Deus vai dizer assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram. Eu tenho que entender acerca disso, que mais na frente, em outras matérias, vocês estudarão melhor o que é axiomas, que são verdades imutáveis acerca da palavra de Deus. Eu tenho que entender que, como o pastor Daniel disse, a Bíblia ela é a palavra de Deus direcionada ao homem. Eu tenho que entender que a Bíblia ela é um livro divino e ela é um livro humano. A palavra do Senhor já foi escrita da forma como está, e eu não tenho que ter revelação da palavra de Deus. Eu tenho que ser iluminado acerca da palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: eu tive uma revelação da palavra de Deus. Não, você não teve revelação. A revelação está aqui, está escrita. O que nós temos é a iluminação acerca da palavra de Deus. Agora eu tenho que entender que a minha posição acerca da palavra de Deus, eu tenho, como ser humano, nós chamamos de, a lente que nós enxergamos o mundo é chamado de cosmovisão. Eu tenho uma cosmovisão propriamente minha, da minha realidade da vida. Só que quando eu pego a minha visão e tento interpretar a Bíblia de acordo com a minha visão. Eu não posso.
Eu tenho que pegar o que a Bíblia fala e somente transmitir o que já está escrito lá. O primeiro pecado que ocorreu no planeta Terra foi um pecado causado por causa da má transmissão da palavra de Deus. Deus fala para Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão fala para Eva: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva chega para a serpente e fala: não come e não toca na árvore do bem e do mal. Ou seja, um erro na transmissão da palavra. Foi o primeiro erro cometido pelo ser humano. Então, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, e eu vou usar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, eu tenho que ser fiel àquilo que está escrito. As minhas palavras, elas pesarão, como já foi dito aqui, porque uma palavra pregada, uma palavra mal direcionada, ela pode criar todo um pensamento, ela pode criar toda uma história, ela pode criar toda uma estrutura, e infelizmente nós estamos sendo alimentados dessa forma. A pessoa pega a palavra de Deus e muitos, como já foi dito aqui, o erro é falta de estudo, porque não é tradição nossa chegar e falar assim: hoje eu estou com a revelação, abre a Bíblia, lê, e o que está escrito lá eu falo sem nem entender. Sem entender o que é um contexto anterior ou posterior, sem saber o que é um cunho histórico por trás daquela mensagem, sem saber para quem e por que está sendo direcionado aquilo. Então, quando eu pego toda essa junção de coisas, sem entender, sem conhecer, sem pesquisar, sem estudar a palavra do Senhor, nós vamos cometer o pecado da heresia. E temos que atentar que há hereges, aquele que comete heresia porque ele realmente quer cometer, ele realmente está com o coração longe de Deus, e aqueles que pregam heresia por não conhecer a palavra de Deus. Só que tanto o primeiro quanto o segundo é uma prática que vem envenenando a igreja do Senhor acerca da palavra de Deus. Interessante analisarmos também sobre a questão do mau uso aqui na Bíblia, quando você olha principalmente no aspecto do contexto que estamos vivendo, onde o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, eu vou começar no versículo 9, que fala assim: fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Mas que palavra é essa que ele estava se referindo? Porque antes, quando você vê o contexto, ele vai falar que estavam tendo aqui entre eles doutrina de quê? De demônio. Aí, será que você tem que aceitar e ter como fiel essa doutrina? Se você não conhecer, se você não examinar, se você não tiver o hábito de examinar a palavra e só comer aquilo que as pessoas falam, talvez a doutrina que você está tomando como fiel e digna de toda aceitação, talvez possa ser de demônio, a doutrina de demônio. Ele vai dizer no início do capítulo 4, primeira carta a Timóteo, que o Espírito expressamente está dizendo que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. Então, o mau uso da palavra inicia quando você está com a sua fé fraca, porque você quer inventar, você quer fazer do jeito que você acha. E quem realmente possui uma fé baseada na palavra de Deus, ele vai ser fiel à palavra de Deus. Mas quando a sua fé começa a esmorecer, vamos dizer assim, ele já começa a dar lugar a essas fábulas, aquilo que as pessoas estão pregando. Ele fala: não está dando certo, então vou pregar também. E tem muita gente, irmãos, pregando que dá certo. Tem muitas igrejas abrindo porque estão fazendo coisas que dá certo. Mas muitos também desses que estão abrindo, estão fazendo mau uso. Quando chegar diante do Senhor, irmãos, podem enganar aqui, mas lá ele vai ser repreendido: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, que fez mau uso do dom, da palavra, independente do que você está realizando na obra. Faça com seriedade. Quer ver um exemplo? Tem um texto que eu acho muito interessante do apóstolo Pedro, em que nós devemos sujeitar, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor. O temor é um princípio de quem se sujeita.
E se você tirar o temor e falar somente sujeitar, aí vira autoritarismo. A Bíblia passa a mudar o seu sentido. Então nós temos que ser fiel à palavra. Ensinar não é difícil, difícil é viver o que nós ensinamos. E às vezes muitas pessoas estão tirando algumas coisas da palavra porque não conseguem viver a palavra, mas querem permanecer ensinando a palavra. Vou colocar um adendo, né? Ensinar não é difícil. Difícil é ensinar do jeito que está escrito. Por exemplo, vamos lá pensar. Eu estava lembrando quando tu falava aqui, eu congreguei com um determinado pastor, que não está aqui não. E ele como pastor é uma benção, um homem de Deus, não tem que falar dele. Mas eu lembro-me uma vez que eu recebi uma oportunidade no culto de doutrina, antes dele, que ia dar doutrina. E eu li os versículos ali de Jeremias 18, versículo 1, 2, 3 e diante ali, e quando Deus fala com Jeremias ali, é a casa do oleiro, é 18 mesmo, né? Aí eu fui explicar aquele versículo ali em 5 minutos, rapidinho, na oportunidade, e eu mandei o povo ler, e lá diz: e o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso fez o que? Se quebrou, né? Quando eu terminei da saudação, teve as outras oportunidades, aí ele começou a ensinar onde? Jeremias 18. E ele diz o seguinte, lá no decorrer da mensagem, lá do ensino, ele diz o seguinte: Deus, enquanto eu estava em casa orando, Deus me revelou que Ele vai quebrar muito vaso aqui nessa noite. Mas o Deus que quebra é o Deus que refaz. Olha o mau uso da Bíblia. Porque se o texto está dizendo que o vaso se quebrou, e ali a figura é o homem, o vaso é o homem, e o oleiro é Deus, então, se ele se quebrou, não foi o oleiro que quebrou. Então não foi Deus que quebrou ele, foi ele que se quebrou. E de forma teológica, o texto está inferindo que Israel é o vaso que se quebrou. Se você ler o texto inteiro, Israel se quebrou. O que é quebrar-se ali? Pecado. Eles pecaram contra Deus, viraram as costas para Deus, e Deus, mesmo assim como aquele oleiro, disse: eu quero refazer vocês agora segundo a minha vontade. Então olha a diferença. E eu fico aonde? Ele disse: Deus me revelou. E eu digo: o que mais vale? O que Deus revelou a ela ou está escrito? Só que algumas pessoas estão lá embaixo vai dizer o quê? Quem é que está certo agora dos dois? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do mau uso nos textos. O senhor falando aqui, estava lembrando que essa questão do Deus me revelou, se você pesquisar o início das maiores religiões que existem hoje, que é além do cristianismo, começou justamente com essa palavra, revelação. Se você olhar a estrutura do islamismo, que é a religião que praticamente é a que mais cresce no mundo, o homem ele teve uma revelação de um suposto ser que chegou até ele, se revelou até ele. Se você olhar no espiritismo, eles vão começar por causa de uma revelação. Então, todas as vezes que nós queremos ter uma revelação a par da palavra de Deus, do que já foi revelado na palavra do Senhor, nós estamos correndo um risco sério de não só ser hereges, mas de levar todo um povo, toda uma população, toda uma comunidade de pessoas ao inferno por causa de um único erro. É por isso que a palavra do Senhor, que é a revelação, já foi fechada. O que Deus ele quis revelar através do seu Filho está na palavra do Senhor, e eu não tenho obrigação e eu não tenho direito de ter revelação a par nenhuma do que a palavra do Senhor já foi escrita. Repito novamente, eu vou ter iluminação acerca da palavra de Deus. Isso também já pega desde o contexto remoto da igreja. Na época de Constantino também, né? Tiveram uma revelação. Os adventistas também foi por meio de revelação. Enfim, existe esse grande perigo. Por exemplo, questão de revelação. A dificuldade do que é verdadeiro sempre tem mais dificuldade, porque
a revelação estava sendo ocultada que era verdadeira. Martinho Lutero vem trazendo, tentando revelar o que era verdadeiro. Agora, o que não é verdadeiro não está sendo revelado todo dia. Por isso que então a gente está virando romanista ao invés de reformador. Né? Por exemplo, você já viu uma revelação, vou falar agora o que, entre aspas, revelação na hora da pregação, do culto. Alguém chega para o Isaac e diz assim: olha, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que sujou o teu nome, pode se preparar, que ela vai voltar te pedir perdão, porque Deus é na tua vida. Olha a revelação. Aí você pega a revelação de Jesus no Sermão do Monte. Se tu levares a tua oferta até o altar e te lembrares que o irmão tem algo contra ti, volta, reconcilia-te com ele. Essa é a revelação de Jesus. Não é o irmão que tem que vir a ti, é tu que tem que ir ao irmão. Mesmo sabendo que ele está errado. Olha a revelação de Jesus, né? Então existem essas supostas revelações pelo fato das pessoas serem egocêntricas. Por exemplo, eu estou para ver pessoas que gostam mais de cadeira do que a gente na revelação. Deus tem uma cadeira para ti. Deus preparou uma cadeira para ti. Deus tem cadeira de honra para ti. Olha as revelações. Aí a Bíblia já diz ao contrário. Jesus, quando fez o convite, ele disse: eu dei uma cruz para vocês. Quer? Vocês têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Essa é a revelação de Jesus. Então, nós não podemos nem nesse aspecto, porque parece-me que se alguém falou em línguas, profetizou, esse aí ninguém toca. Porque é espiritual. Se a pessoa disse uma profecia, por exemplo, disse: Jessé, Deus mandou te dizer isso. Se não falou em mistério, a pessoa ia dizer: será mesmo? Não, deve ser Deus não, porque eu não vi aquele manifestar. Porque tem que dizer: assim diz o Senhor, e blá 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 blá. Não, irmãos. Por exemplo, se Deus fala comigo algo para falar com a irmã Alessandra, eu sei o que Deus falou comigo ou não? Se eu sei o que Deus falou comigo, eu preciso falar em línguas para poder transmitir. A gente tem que saber qual cada área específica na questão da Bíblia, para podermos não ultrapassar essas questões. Também temos que observar entre o que aprendemos, porque tudo que nós aprendemos é enxertado na nossa mente e dificilmente sai. Quando aquilo está impregnado, porque eu digo sem medo de errar. Para mim, eu não tenho dificuldade de ensinar, mas eu tenho uma dificuldade de desconstruir aquilo que foi ensinado errado. E em vários cursos eu tive até problema com algumas pessoas, eu não, elas, né? Eu não concordo com isso. Eu não acredito assim, que Deus me mostrou diferente. Eu digo: se Deus te mostrou, então eu prefiro ficar com o que eu li do que com o que Deus te mostrou, né? Então temos que ter esse cuidado. E zelo, né? Em tudo que vamos ler, ouvir, seja de hino, pregação. Por exemplo, tem um hino que é muito conhecido, que diz no hino sobre Mefibosete: mal consegue se arrastar, né? Aí você vai lá para o segundo livro de Samuel 4:4, né? Diz que ele quebrou ambos os pés, não foi perna, mas, ou seja, são detalhes que você, quando for ler a Bíblia, você tem que atentar para detalhes, e nem tudo que o texto está falando, você tem que absorvê-lo sem entendê-lo. Por exemplo, lá na sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 6, diz o que é aí? Capítulo 41, 6 diz o que é aí? Você abre e conseguiu aí? 41:6. Isso. Eles ajudaram cada um seu vizinho, e cada um disse ao seu irmão: esforça-te. Ou em outra tradução: um ao outro ajudou, e ao companheiro disse isso. Pronto. Lê o versículo posterior agora. Porque eles estão animando um ao outro. O versículo, no caso, o 7.
Próximo versículo. Então o carpinteiro encorajou o ourives, e o que uniformiza com o martelo ao que golpeou a bigorna, dizendo: isso está pronto para a solda, e ele afixou com pregos de forma que não se mova. Pronto. Vou traduzir. Homens rebeldes que estavam virando as costas para Deus, estavam animando uns aos outros construir ídolos para adorá-los. Isso é que o texto está se referindo. Então, por que fica arraigado na nossa mente alguns pensamentos? Fica arraigado. Por causa que nós aprendemos assim. Você já viu alguém, vou dar outro exemplo. Você já viu alguém, quando alguém se manifesta e está possesso por demônio, e alguém vai lá expulsar o demônio e começa dizendo assim: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Você já viu alguém fazendo isso? Pronto. Agora se expulsa o demônio pelo sangue de Jesus ou pelo nome? Mas por que as pessoas ousam em querer expulsar pelo sangue? Porque na verdade o sangue é para salvar, não para fazer exorcismo. Então observe, são questões que nós temos que observar. Eu estou colocando pontuações simples, que depois a gente vai elevar essas questões a mais. Mas detalhe, por mais simples que seja, por exemplo, eu cansei de ouvir um pregador, que é muito bom, nome e tal, mas inventa um pouco. Por exemplo, ele dizendo: quando Estevão estava sendo apedrejado, os céus se abriram. E a aplicação é, consequentemente, quanto mais te apedrejam, mais o céu se abre ao teu favor. Isso leva o povo ao delírio, irmão. Pode bater em você, mas o céu está aberto. Leva o povo ao delírio. Só que é ao contrário. O texto nos informa que na verdade o céu se abriu enquanto ele estava ali concluindo o seu sermão. Ou seja, em outras palavras, o céu se abre para quem prega a verdadeira mensagem do Evangelho. Não é porque ele estava sendo apedrejado. Quando ele estava sendo apedrejado, ele já tinha visto o céu aberto e ele só disse: Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado, recebe o meu espírito. Né? E já tira também a tese daqueles que crê no sono da alma, né? Porque ele não vai ficar ali no local como crê alguns, mas ele é entregue aos braços de Jesus. Só essa ideia do texto já quebra esse assunto. Então nós temos que passar a valorizar o que o autor está transmitindo, não aquilo que nós pensamos. Porque a partir que você não valoriza, eu não vou entrar em outros assuntos, por mais simples que seja, mas por exemplo, você já viu alguém pregando dizendo que Pedro afundou? Você já ouviu, mas a Bíblia diz que ele afundou? Não, a Bíblia diz: e começando. São detalhes. A gente vai ampliar mais essa visão depois, mas observe, a partir daí, o pastor Elber vai fazer um adendo aqui, mas eu já quero pular para outra área, mas ele vai falar aqui. Mas a partir daí você transmite uma concepção errada para quem te ouve. A partir que essa pessoa aprendeu errado, ela vai diante de Deus da maneira que ela aprendeu. Por isso que tem muita gente batendo o pé e saindo da igreja, muita gente querendo exigir de Deus, muita gente querendo viver a sua própria vontade, porque aprendeu assim. Por isso que não estão subordinados à vontade inteira do Senhor. Então, o ensino errado faz as pessoas veredar pelo caminho errado, estando mesmo dentro da igreja, e muitos com a fé legal, genuína, mas aprendeu errado, vai praticar errado. Muito interessante. O apóstolo Miguel fala sobre acerca do pensamento, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos meditar na palavra do Senhor, ou seja, estar pensando no que? Na palavra. Meditar é na palavra, não é no que você está ouvindo, no que os outros estão falando. A gente, muitas das vezes, deixa a nossa mente ser influenciada por aquilo que estamos ouvindo, e não por aquilo que estamos lendo. Então não tire como base para você ficar pensando o que os outros falam, mas o que você realmente leu e você realmente identificou como verdade. Se você só ouviu, beleza, é o passarinho voando, mas não deixa fazer nem não, vai para a Bíblia. Aí quando você lê a Bíblia, pode deixar fazer nem, se estiver de acordo, porque é o seguinte:
Nosso pastor presidente, aproveitando aqui, falando sobre o pensamento bíblico. Às vezes muitas pessoas, eles vão usar a sua mente para expor um pensamento que é lógico, e a Bíblia ela é espiritual. A palavra de Deus, nós discernimos ela por meio do Espírito. E aí, se você pensa de uma forma lógica, muitas vezes você não vai conseguir encontrar o sentido daquilo que Deus está querendo dizer de forma espiritual. Nosso pastor presidente disse que se Jonas, a Bíblia tivesse escrito que Jonas tinha engolido o grande peixe, ele falava que ia pregar que Jonas engoliu o grande peixe. Mas na lógica das pessoas, será que eles iam compreender isso? A questão é que nós queremos adaptar a palavra de acordo com o que nós pensamos. E a Bíblia diz que o Senhor faz muito. Está aqui, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Cuidado com o pensamento. Veja o que está escrito, pregue o que está escrito. Pensamento, irmão, te leva aos erros, ao mau uso da palavra. Então, preste atenção. Vamos dizer que você tenha um filho. Você vai contratar uma babá para tomar conta dele. Você vai contratar qualquer pessoa? Não. Né? Agora, as pessoas às vezes não analisam. Por exemplo, uma pessoa que vai tomar conta de alguém, muitos estão lá por causa do dinheiro. Eles estão pensando no que vão ganhar. Mas, se o pai analisar, por exemplo, a pessoa que vai cuidar, que ele chama cuidadora hoje, ela vai ter que ser protetora do seu filho. Ela vai ter que ser protetora. Ela vai ter que ser defensora do seu filho. E ela vai, de certa forma, ser a que vai formar mentalmente seu filho. Porque enquanto você está trabalhando 8 horas fora, ela está 8 horas ensinando seu filho. Aí você vai contratar qualquer um, porque você tem que entender. A gente só pensa o seguinte: cuidou. Não. Você tem que entender que ela não só cuida. O que ela fala, como se comporta, vai transmitir para o seu filho. Não é simplesmente eu estou pagando uma pessoa porque está precisando de dinheiro. Porque a gente tem muito isso, a gente se acostumou muito com isso. E sabe o que é interessante? A gente se acostumou com isso em algumas áreas. E principalmente nas áreas principais. Mas se você vai para um médico, você vai para um médico que não tem formação em medicina, comprou o diploma. Você vai para um advogado que não tem capacidade de exercer. Você vai para um dentista, ou enfim, qualquer profissional da área, você procura o melhor, sim ou não? E por que quando a gente trata de igreja, por exemplo, eu não olho onde eu vou congregar? Quem é o pastor? Qual é a sua doutrina? Qual é o seu ensino? O que ele vai me transmitir como alimento? Quando eu vou ouvir alguém pregar, eu não ligo para o que ele prega, não. É forte. É forte. Pirão é forte também. Né? Agora a questão não é que seja forte, é que seja bíblico. Porque forte tem muito forte por aí sem Bíblia. Porque o poder, eu vou mais além, o pastor falando aqui, eu lembrei, o poder não está no pregador. Aquele pregador ali, quando pega o microfone, a coisa muda. Meu Deus, o ambiente muda de uma hora para outra. Eu estou até me arrepiando por causa dele. Não, irmão, o poder está na palavra, só basta pregar a Bíblia. O poder não está no pregador, o poder não está no cantor. Manda o cantor sem Cristo cantar o ano inteiro para se converter pelo menos uma pessoa. Manda o pregador pregar o ano inteiro sem Cristo para ver se rende aí pelo menos uma pessoa. Então nós temos que ter essa maturidade. A partir desse curso, eu lhe oriento, não ser crítico em tudo que ouvir, mas não coma tudo que coloca para você comer. Retenha o que de fato é bíblico. E se eu não entendi, e se eu acho que não seja, vai me examinar, chegar em casa, vai estudar, pergunte a alguém, mas nunca engula aquilo que muitas das vezes não é, porque depois, para fazer a digestão, é que é o problema. Esse é o grande problema. Inclusive, eu estava dando a doutrina aqui, eu vou aproveitar esse assunto, como tem muitos pregadores aqui, cantores, né?
Tem muitas pessoas que lidam com alguma área. Temos que pegar a questão seguinte: você não está simplesmente pregando, cantando ou cuidando de alguém. Você está formando uma geração inteira. E essa próxima geração vai formar outra geração, e a outra geração vai formar outra geração com aquilo que eles aprenderam. Pode observar que tem pessoas que dizem assim: eu gosto disso, eu sou assim, eu faço isso porque eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com a minha avó. E tem gente que vai pregar, vai ensinar porque aprendeu com o seu pastor, com o pregador, com a sua tia, com o líder da sua escola. Em qualquer área que ele exerce, nós temos que ter esse cuidado, porque pode ser transmitido. Eu falei aqui, por exemplo, na doutrina, isso aqui é muito lindo, esse best-seller que eu falei no ensino, sobre a morte ser uma entidade. Quem já ouviu assim, tipo alguém orando, dizendo assim: vamos fazer uma oração porque o espírito da morte está nessa cidade, tem muita gente morrendo. Você já viu alguém fazendo oração? Muito. Fulano, vem cá que eu quero orar por sua vida porque o espírito da morte está querendo te matar. E antes que tu saísse daqui, ele ia te levar. Eu já vi muito isso. Mas é uma das heresias mais gritantes que existe no seio da igreja. Porque a morte não é uma entidade. A morte é um estado da separação da alma do corpo. E quem mata? Jesus explica, é Deus. Só você ler lá Lucas 10 depois. Lucas 11, perdão. Então você lê lá. Ele vai dizer o quê? Ele diz: não temam o homem que pode matar o corpo. Antes temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno? Não é o espírito da morte, é Deus. E Jesus disse o que lá em Apocalipse 1:18? Eu tenho a chave da morte. Então é ele que tem, não é uma entidade. Aí a pergunta que deveria ser feita: se é uma entidade, ela é onipresente? Porque se está tendo morte em todos os lugares ao mesmo momento, ela está presente em todos os lugares. Então nós temos que ser, pelo menos, pensar. Pastor, a Bíblia é espiritual para ter o discernimento espiritual, mas isso não anula você pensar. Você estudar, aprender, buscar o conhecimento. Por quê? Porque isso vai se passando de geração em geração, infelizmente até hoje, perdura, principalmente no meio neopentecostal, e muitos pentecostais creem com veemência dessa maneira. Mas tem base bíblica? Não. E quer ver como a gente é contraditório? Eu vou lhe mostrar. Você já viu alguém pregando, dizendo assim: Deus é quem dá a vida e Deus é quem? Se você prega que Deus dá a vida e que Deus tira, e por que você crê que é uma entidade que tira? É contraditório ou não? Prega no púlpito uma coisa e fora dele crê noutra. Então é contraditório, a gente tem que entender. Está escrito, é claro e objetivo esse assunto na Bíblia. Mas eu li Apocalipse 7 e Apocalipse 20 ali. Ok. Vai estudar sobre o que de fato significa. Então nós temos que entender essa questão. Você não simplesmente está ensinando ou cuidando de alguém. Você está formando uma geração em peso. Porque é uma coisa certa. Por exemplo, vamos dizer que eu terminei de pregar. E a irmã Andrine, por exemplo, Andrine, nome de gente rico. Aí ouviu o que eu preguei. Chegar em casa, ela vai compartilhar com a família. Ela achou interessante. Depois vai compartilhar com um amigo porque achou interessante. E esses amigos vão compartilhar com os outros amigos, sim ou não? Dentro de um ano, vê quantas pessoas estão mal informadas. Então eu quero provocar você nessa aula inicial mesmo, a você entender que você é responsável mesmo. Não é simplesmente por lei. Não é simplesmente pensar, leio, pratico e acabou. Não, é eu transmitir de fato o que a Bíblia diz. Porque a partir que você transmite o que você pensa, você está fazendo com que as pessoas vivam aquilo que eles querem e não aquilo que a Bíblia diz. Você tem que fazer as pessoas entenderem
o que a Bíblia ela diz, ponto final. Eles vão entender. Amém?